pessoal. Hoje eu quero conversar com vocês sobre meus cabelos, sobre um assunto muito comum hoje, graças a Deus. Hoje tá muito comum o homem e a mulher, né, se separarem ou não viver junto e terem um filho, né? E isso eu falo bom porque eu sei que há muito tempo atrás isso não era dessa forma, né? A gente tinha que viver sem querer com aquela pessoa, né? Uma vida infeliz e tal. E depois de muitos anos, né? A gente aí vendo na história não foi uma coisa rápida. Hoje em dia não, hoje em dia a gente não tem que conviver com alguém que não seja por vontade, né, de estar. Isso para o homem e para a mulher, né? Claro que tem muitos casais que vivem ainda assim, né? Mas aí são por questões pessoais. A pessoa tem medo de enfrentar a vida, é apego, insegurança, enfim, uma série de coisas, mas são questões pessoais. A sociedade não vai taxar aquela pessoa de que não presta porque se separou e tal. Não é mais uma coisa dessa forma. Só que aí ficou uma questão que não tem sido muito legal, que é a questão dos filhos. Gente, ter filhos de pais separados, ele não tem um problema porque os pais são separados, de forma nenhuma. O problema é a forma que esse pai e essa mãe que não vivem juntos trata esse filho. Porque esse filho, tendo o pai convivendo todo dia junto e tal, ele precisa desse pai, o filho de pai separado precisa da mesma forma do pai. E aí não tem acontecido. Isso tem sido um problema, né? E é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Bom, então é muito comum os nossos filhos hoje ir na escola, em algum evento aí entre amiguinhos, e aí o amigo dele é filho de pais separados e tal. Então o filho não vai O que tem prejudicado os nossos filhos, e é nesse ponto que eu quero chegar, não é o fato dele ser filho de pais separados. Não, de jeito nenhum. É a forma com que esses pais separados têm lidado com essa questão de ser pai e mãe desse filho, estando separado. Acontece muito. O pai se separou, né? Beleza, ele foi viver a vida dele, ele arruma uma namorada, uma companheira, aí já começa assim: olha, filha, sua nova mãe. Não tem essa de nova mãe, gente. A mãe daquela criança é a mãe daquela criança. Essa aqui é a amiguinha do papai, é a namorada, é a esposa, a companheira, seja lá o que for, mas não é a mãe. Então, assim, a cabeça da criança já não tá muito legal. Aí, quem teria que estar trabalhando isso na criança, parece que tem a cabeça pior do que a da criança. Então, assim, pelo amor de Deus, colocar as coisas no lugar que tem que estar. A mãe arruma o namorado, né? Porque não tá com o pai da criança, enfim. Arruma o namorado, olha, esse aqui é o seu papai, e não sei o quê. Não, não é o seu papai. Independente do que o pai seja, se de repente não é um orgulho para ela ter tido filho com aquele pai, isso acontece muito e vice-versa. Mas o pai dessa criança é aquele fulano. Para de ficar distorcendo as coisas. As coisas têm que estar tudo no seu lugar. Essa pessoa que está comigo não é o seu pai. Essa pessoa que está comigo é o meu amigo, é o meu companheiro, é o meu namorado, é o meu esposo, casei, enfim. Mas não é o seu pai. Ponto. E aí, em virtude disso, tem muito pai e muita mãe esquecendo a responsabilidade que tem. Qual que é a responsabilidade do pai e da mãe? É de ser pai e mãe daquele filho, independente que não tá com a mãe ou com o pai. É de ser pai e mãe. Quem tem que ser pai do seu filho é você. Quem tem que ser a mãe do seu filho é você. E a gente vê todo dia e toda hora mãe e pai se esquivando do posto dele, da paternidade, da maternidade, deixando na mão de outra pessoa, que não é o responsável.
Um exemplo, aí a mulher tem um namorado, esse namorado, né, vem morar dentro de casa com ela. Querendo ou não, ele tem realmente um convívio, às vezes, muito maior do que ele tem com o pai, já que mora junto, né? Com aquele companheiro, que ele pode chamar de tio, ele pode chamar pelo nome, o que for. Mas, gente, o pai da criança é aquele outro. Aí aquele outro começa a se acomodar com a situação. Porque o que tá dentro de casa tá fazendo, então eu vou me esquivando. Aí sabe o que sobra pro pai? Pagar a pensão, porque senão ele vai preso, né? Aí ele paga lá a pensão todo mês, né? Pra poder ele bater no peito e falar, eu pago a pensão. E aí, a cada 15, 20 dias, ele vai lá e fica um tempinho com o filho. Gente, pelo amor de Deus. Ah, eu fiz o meu papel. Qual que é o seu papel? O seu papel é ser pai. Pai é aquela figura que você tem que contar, que aquela criança, aquele jovem, sabe que pode contar pra tudo. Não tá morando dentro de casa por conta das questões da vida, tudo bem. Mas você vai ter que administrar e arrumar uma outra forma de você ficar o mais próximo possível desse filho. Porque o filho é teu. Independente que tem alguém dentro da casa lá que tem feito o papel. E tem muito pai que tá deixando de fazer o papel dele, deixando para um tio fazer, porque já que ele não faz, o tio tá perto, ai, coitado, né? O pai não tá, aí o tio faz, é um amigo, é o namorado da mãe, sendo que o papel é dele. Quem é pai daquela criança é ele. E aí ele vai cada vez se acostumando mais, e se acostumando mais, e vai se distanciando do filho. O filho precisa sentir o cheiro do pai, precisa ouvir a voz do pai, as resmunguices do pai, dar risada do nada. Filho precisa da presença do pai. Isso é muito importante. Assim como eu vejo também um monte de mãe que vai deixando o filho ir para casa do pai e vai largando, ai, mas porque ele mora longe, ai, mas porque o nosso horário não bate, aí acabou. O filho se familiariza mais com a família de pessoas que ele não conhece do que com a própria mãe. Aí a outra do pai cuida daquela criança, e às vezes até mais do que a mãe, né? E aí a mãe, sabendo que cuida bem, ela fica tranquila, tá errado. Quem é mãe é você. Se a outra é uma boa pessoa e tem feito muito bem aquela questão de estar no dia a dia da vida do seu filho e da sua filha, ótimo. O seu filho só tem a ganhar com isso e você também. Mas o teu papel, quem tem que fazer é você. Médico, é reunião escolar, é acompanhar o problema do filho, dificuldades, sonhos, objetivos. Sabe, olhar a cabeça da criança, sabe? Quem tem que fazer isso é a mãe, é o pai, não é o outro. E tá cheio de pai e mãe que fica deixando a responsabilidade dele para outra pessoa fazer. Gente, aí depois você reclama, ai, esse mundo tá perdido, os jovens tá perdido, mas às vezes o pai e a mãe não foi pai e mãe. E o que eles esperam? Que os filhos deles vão ser como quando forem pais e mães, se eles não foram pai e mãe quando precisava. Aí você quer que o teu filho seja um homem responsável, que tenha o filho dele, que ele cuide com responsabilidade, que seja participativo na vida da criança. Você foi isso na vida do seu filho ou você tem sido? A mãe é a mesma coisa. Ela quer que a filha dela seja responsável com a família, que seja uma pessoa dedicada, que jamais fica abrindo mão da sua família, do seu filho, por conta de homem, né? De relacionamentos e de outras coisas. Só que você não faz isso. Você vive exatamente ao contrário. Então, gente, pelo amor de Deus, a conquista de poder trocar de parceiro, de poder ser pai e mãe solteiros, isso é ótimo. Mas, gente, essa questão de não pegar para si a responsabilidade que é sua, isso não é bom. Isso que tá estragando os filhos, tá deixando os filhos chateados, revoltados, cada vez mais frios em relação à família, a relacionamentos, tá crescendo jovens cada vez mais frios, sem jovens que não têm princípios familiares. Por quê? Porque ele não tem dentro de casa. Claro, gente, que eu tô falando no geral. Claro que existe exceções, mas, gente, não era para ser exceções. Exceção deveria ser ao contrário. E não está sendo, tanto é que existe uma lei que obriga o pai a pagar pensão.
Você sabe por que que foi necessário criar uma lei? Por quê? Porque senão o pai, quando separa da mãe, ou quando não convive com a mãe, e aí ele vai conhecer outras pessoas e vai viver outras coisas, ele esquece que é pai. Ele não participa em nada da vida. Imagina se não tivesse o tanto de pai que ia nesse mundo, nesse Brasil afora, fazendo filho e largando pra lá, fazendo e largando. Ia ser assim, gente. Infelizmente. Então, houve-se a necessidade da lei intervir. Ai, mas aí eu pago pensão, ela gasta com isso, com aquilo. Gente, pelo amor de Deus, é coisa que é consequência, não tenho o que fazer. Não tenho o que fazer. O que precisa fazer antes, lá atrás, antes de começar o relacionamento, a gente olhar com cuidado. Isso já elimina aí 60% da chance da gente dar um pai ou uma mãe pro filho que a gente não admira em nada e que só nos dá prejuízo. Mas se essa missão a gente não cumpriu com sucesso, ou se a gente fez a nossa parte, porém deu um problema, gente, pelo amor de Deus, você tem que continuar sendo mãe e pai. Tem que ser mãe e pai. Se eu não admiro o pai do meu filho em nada, eu não tenho que ficar o tempo todo expondo para ele que eu não admiro o pai o tempo todo. Por quê? Porque pro filho, embora ele não precisa falar, a criança não é burra, ela é inteligente, ela tá vendo tudo, né? Mas dói nela porque ela é filha, ela gosta daquele pai. Ela gosta daquela mãe, aquela mãe que larga pra lá, que não tá nem aí com ela. E ela percebe que a mãe não tá nem aí com ela. Mas quando alguém vem falar, isso dói nela. Então assim, gente, pelo amor de Deus, para de usar os filhos quando o seu relacionamento acabou e você não aceita. Porque você tem um problema aí de você com você mesmo. Então você não aceita o término desse relacionamento. É um relacionamento doentio, que não dá alegria pra nenhuma das partes. Para de usar o teu filho para poder atingir aquele homem ou aquela mulher. Para. Seu filho não tem nada a ver com isso. Ele nem pediu para vir no mundo. Gente, por favor, vamos poupar os filhos o máximo possível. Eu tô falando porque eu sei o que é se divorciar e ter filhos. Aí um divórcio meio conturbado. É complicado mesmo. Mas, gente, por favor, vamos se esforçar o máximo possível para poder a gente conseguir deixar os filhos o máximo de fora de conflitos que eles não precisam viver. Porque é conflito de relacionamento de você com o teu esposo, com o seu namorado, com a tua namorada, com a tua mulher. Seu filho não precisa. Futuramente ele vai ter uma mulher, ele vai ter um marido, ela vai ter um marido. Deixa esses conflitos para a hora que precisar ter. Isso não faz parte da vida dela hoje, nem dele. Entendeu? E os filhos são inteligentes, você não precisa ficar falando do seu ex-marido, da sua ex-mulher pro teu filho, apontando erros, defeitos e blá blá. Para! Eles são perceptivos, eles entendem. E eles vão crescer, e eles vão tirar as próprias conclusões deles. Então, gente, pelo amor de Deus, sejamos responsáveis. Não deu certo? Pronto, né? O outro que vai viver o que ele quiser. Mas ele ainda é pai dessa criança, então para de ficar usando. Ai, daí ele vem buscar o filho, aí não deixa o filho ir. Aí começa a pedir alguma coisa pro pai comprar, só pra poder, você sabe que ele não pode, só pra desmoralizar esse homem mais do que ele já é. Ou se ele não é, mas você quer denigrir a imagem dele. O pai, mesma coisa, ele não participa de nada dessa criação, ele não educa. Aí ele vê uma coisa que no ponto de vista dele é uma coisa que a mãe não poderia estar deixando acontecer. Aí ele vem, critica, fala. Para, gente, pelo amor de Deus, participa. Liga, e aí, você tá na escola? Você fez aquela prova? Como que você tá? Você tá conseguindo fazer as tarefas de casa que a sua mãe pediu? Ó, não fica assistindo tal coisa. Ó, vamos tal dia em tal lugar, né? Ah, vem aqui, vai passar um filme legal, a gente assiste juntos. Seja amigo do teu filho, amiga do seu filho e da sua filha, né? Daí a gente fica, às vezes, é uma coisa tão boa a gente poder não viver com pessoas que a gente não, que não tá, por um período deu certo, por um certo período, mas agora não deu mais. Tudo bem, tá tudo bem. Pro filho tá tudo bem. Desde que os dois não ficam se agredindo, chorando, brigando, entendeu?
Então tenta melhorar. A separação é difícil quando existe a separação, ou cuidar do filho sendo solteiro, solteira, não é tão simples, mas precisa ser feito. Então assim, gente, não joga o fardo daquela dificuldade em cima da mãe ou em cima do pai. Cada um faz a tua parte. Aí o fardo vai ficar mais leve, a criança vai crescer num ambiente mais leve, de respeito. Ah, não deu certo, de respeito, né? Por favor, respeita o teu filho. Quando você marca alguma coisa com o teu filho, procura cumprir. Isso pra mãe, pro pai, né? Eu combinei uma coisa, aquele filho fica aguardando. Isso aí é educar ele, pra ele ser um homem ou uma mulher que cumpre a palavra. Né, para ele ter responsabilidade das coisas que ele fala, dos compromissos que ele assume. Assuma você o seu compromisso. O primeiro de todos é ser pai dessa criança, e todo o resto. Fala que vai, não vai, fala que vai fazer, não faz. Para! Leva a sério, porque uma vez que você fez tudo errado, não tem como voltar atrás. O tempo tá passando, esse filho e essa filha tá crescendo. Gente, por favor, vamos ser razoáveis. Quem tem que cuidar do teu filho, ai, mas tá longe, ai, mas a mãe dele foi morar longe, ai, mas o pai dele tem mais condição. Se vira o teu, quem tem que cuidar é você. Sabe? Para de deixar uma coisa que é tua pro outro. E além de você estar fazendo errado, você está ensinando o seu filho a ser assim. Uma pessoa que foge da responsabilidade, que não tem amor. Pai e mãe luta, vai aonde for atrás desse filho, pra estar junto, pra, sabe, pra educar, pra brigar, pra dar amor, pra dar carinho. E isso tá acontecendo todo dia, em todo lugar. É mulher reclamando, nossa, mas o pai, é pai reclamando. Que tem pai que cuida muito bem dos filhos, muito mais que a mãe. E assim como tem mãe que ela faz o papel dela, do pai, ainda tem que carregar aquele pai que é ausente, vive causando problema, só aparece para dar problema, e ela ainda tem que administrar o problema que ele causa nas visitas singulares que ele faz. Gente, por favor, não precisa ter lei. É responsabilidade sua. Aquela criança é fruto seu. E da mulher, é daquele homem seu. Ela nasceu indefesa, ela não sabia comer, ela não sabia andar, ela precisa de alimento, ela precisa de vestimento, ela precisa de educação, entretenimento, exemplo, mas acima de tudo ela precisa de muito amor. Então, gente, por favor, vamos fazer a nossa parte, tá? Eu precisava falar isso, tem muita gente que falou pra mim, você fala sobre pais separados e filhos e tal. Então tá aí o recado, o pai tem todo o direito, né, de estar com seu filho em ocasiões especiais, mas também ele tem o direito, gente, se mede a partir do momento que você cumpriu o seu dever, não é assim? Isso é viver em sociedade, isso é ser cidadão, né? Eu tenho direitos e deveres, eu só posso reclamar os meus direitos quando eu atendo os meus deveres, e dever de pai não é pagar pensão e ver a criança a cada 15 dias, isso não é ser pai. Tá? Isso é cumprir a lei. Ele é uma pessoa que cumpre a lei, então ele não é criminoso, né? Gente, pelo amor de Deus, eu tô falando de paternidade. A mãe é a mesma coisa. Ser mãe não é aquela lá que vai receber a pensão e não vai fazer mais nada pelo teu filho e que deixa que os outros e o mundo cuide dessa criança. Não! Mãe tem que cuidar, tem que participar com quem você tava, onde você tava, que hora você vai chegar, você comeu, você não comeu. Essa é a mãe. Então vamos, gente, fazer a nossa parte. Sejamos responsáveis, porque esses nossos filhos vão crescer. Isso é um ponto. Eles vão crescer, eles vão tirar as próprias opiniões deles em relação à nossa paternidade e maternidade. Nós vamos ser julgados por eles. E eles também serão pais e mães. E com certeza, eles vão ser o espelho do que a gente tem sido para eles. Então vamos pensar aí, vamos ser mais responsáveis, né? Com o nosso maior dever, que é praticar a paternidade quem é pai e exercer a maternidade quem é mãe. Os relacionamentos são importantes na vida do ser humano e a gente vai vivendo e a coisa vai se acertando. Mas para você viver bem outras partes da tua vida, você também tem que atender essa, porque você vai estar bem com você.
Então, assim, vamos ser mais responsáveis e, acima de tudo, acima de pensão, de briga, de tudo, vamos dar amor para os nossos filhos. Tá bom, gente? Esse é o recado de hoje. Uma boa noite pra vocês. Gente, ó, ativa o sininho, tá? Curte, compartilha, comenta, pra gente estar sempre aqui conversando, tá bom? Boa noite pra vocês.